Agora, como que foi você estar ali como tipo assim, levando a devoção a Santa Rita, aconselhando as mães, fortalecendo as pessoas e passar o que recentemente você passou? Porque, tipo assim, agora foi a hora de que você que desabou, né? Sim. E a turma toda e aquela que é vista ali, 80 mil inscritos no YouTube, 40 e tantos mil, 50, não acho, não sei, no Instagram, 48. por aí. Dando força para todo mundo, respondendo caixinhas de pergunta, aconselhando de alguma forma ou outra. Agora era você que tinha desabado, que foi por conta da sua gravidez, né? Sim. Como que foi todo esse processo e olhou para o lado? Não, agora sou eu que desabei e estou precisando de uma força, né? Sim. Como que foi? Que é recente também, né? Sim, a gente está falando de 2 meses atrás, É. né? Esse processo começa ano passado, em 2022, em janeiro eu engravido. Descubro numa sexta, igual eu e o Felipe fomos demitidos na sexta, na terça eu perco o bebê, né? Eu vou ao banheiro e vejo sangue. E com a taxa, né? A gente fala na área médica, a taxa do beta-HCG já era muito baixa no que eu fiz, né? Deu grávida, mas era muito baixa, e aí esse bebê não desenvolveu, né? Certo. E foi a primeira vez que eu fiz esse exame de sangue. Eu nunca tinha feito das meninas. Sim. Então, eu vi até um cuidado de Deus, né? Tipo assim, mostrou que eu estava grávida mesmo, que podia ser um teste de farmácia que tinha dado errado e tal. Nisso, as minhas 2 filhas, a gente pensou em ter, engravidamos. Esse bebê também foi assim, vamos, disposição, vamos mais um, eu sempre estava já esperei o Felipe, né, o tempo dele, essas mudanças todas. Aí, aconteceu. No mês seguinte, falei, então, né, ainda os médicos falaram, não, se você esperar 15 dias, o seu não teve problema, né, eu não precisei fazer curetagem, nada, 15 dias você já está apta a uma nova tentativa. E assim foi, eu falei, então tá, né, tenta de novo. Aí vem nada. E logo que era o próximo mês, o Felipe, tipo, ele ia viajar para Terra Santa. Então, é como se no meu período fértil próximo, ele estaria na Terra Santa. Então, mais um passou, né? Sim. E aí, nesse primeiro não, né, eu falo, ué, o que está acontecendo? Aí veio uma tentativa, outra não, até que eu falo para Deus, não, eu não vou ficar mais nessa expectativa, o Senhor sabe da minha vontade, mas está aqui. E aí eu organizei uma excursão para um santuário de Cássia, em Minas Gerais, que hoje lá tem o maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia. É lindo, convido a todos para conhecerem. No meu canal tem muita coisa sobre ele, quem quiser. Vou nessa excursão, eu conduzo a excursão. E lá, diante da imagem de Santa Rita, bem rápido, porque quando a gente organiza a excursão, a gente nem consegue vivenciar, né, porque está preocupado com fulano, com ciclano. Mas antes de ir embora, eu corri mesmo. Falei, peraí, gente. Aí corri lá na imagem e falei, olha, próxima vez que eu voltar aqui, ou eu quero estar grávida, ou eu quero estar com um bebê no colo. Sim. Falei assim. Isso era 23 de julho de 2022. Passa-se um mês, a gente estava viajando em família, e aí eu descubro que eu estou grávida, né? E aí foi uma emoção, né? Gravei, filmei as meninas super felizes. Esse vídeo eu vi. A Tereza estava muito na expectativa, né? Porque desde aquele primeiro ela ficava, e aí, mamãe, e aí e tal. Fazem 4 goles que eu tomo aqui, não tem nada. É só o... Se fosse a Maiara, né? Não, é Marília. Né? Marília, é. Mas tudo bem, tá aqui, viu? Obrigado. Sim, vamos lá. Então tava na viagem de família, o vídeo. Aí fiz e tal, e aí vive um pouquinho aquela tensão, né? Porque quando você tem um aborto, você fica meio um pouquinho insegura, assim, E aí sempre que ia ao banheiro, olhava se tinha sangue, e foi passando. Isso foi em agosto. No dia 9 de setembro, eu fui fazer minha primeira ultrassonografia. Aí o médico me avisa que eram 2 bebês. Nossa. E aí foi uma surpresa, porque era algo que eu sonhava, mas ao mesmo tempo não me achava merecedora, achava que nunca ia acontecer. Aí eu saio daquela clínica, eu ligo para minha tia, que minha mãe tem irmãos gêmeos, né? Liguei para ela mora lá na França, falei, tia Vivi, são gêmeos. Ela vibrava e tal. E foi tudo bem. Aí eu viajo com a minha mãe de novo. A gente comprou umas promoções aí, viajamos de novo.
E lá eu faço teste de sexagem fetal, né? Pra ver se era menino ou menina. E algumas pessoas me alertavam que gêmeos, se der que é menino, você não consegue saber. No meu caso, que eram bolsas separadas. Sim. Se der menino, pode ser um menino, uma menina ou 2 meninos. Se desse menina, seriam 2 meninas. Aí fizemos, deu um problema lá no meu e-mail, a mulher não conseguia mandar e tal. No último dia da nossa viagem, chega lá que estava escrito menina. Aí a gente, 2 meninas. Aí aquela alegria, né? A gente comprou carrinho, comprou o bebê conforto do carro. Voltamos, umas 2 semanas depois, eu acordo de madrugada com um sangramento. E aí vou para o hospital, achando que já tinha perdido, né? E aí um repouso médico e tal. Nisso, resumindo, eu fiquei 60 dias de repouso. Caramba. Isso com idas e vindas ao hospital, internação. E nesse 30 de novembro, eu vou fazer uma ultrassonografia. E nessa ultrassonografia, a médica confirma que eram 2 meninas, porque até então eles sempre falavam, uma eu consigo ver que é, a outra eu não sei. Só que eu nunca sabia se era a mesma, né? Então eu falei, E aí a gente já tinha nomes e tudo mais. E aí ela termina a ultrassonografia, ela fala, olha, eu estava com um coágulo, né? Ele falou, o coágulo invadiu a bolsa, os bebês já estão em sofrimento, não há o que ser feito. Invadiu uma das bolsas. Aí eu pergunto, é possível salvar um dos bebês? E ela fala que não, porque a idade gestacional não permite. Ela fala que se fosse mais avançado, talvez valeria a pena, né? Tirar um e manter o outro, mas pela idade. E naquela hora, você não sabe, assim, a adrenalina, né? Parece que faz aquela coisa, né? De apagar as luzes. Na sala estava eu, minha mãe e o Felipe. Ela falou, olha, eu recomendo você ir para o hospital. Eu já estava em trabalho de parto. Estava com muita contração, já estava com dor aqui o dia inteiro. 5 meses? 5 meses. E aí eu liguei para os nossos amigos que a gente já tinha imaginado serem padrinhos e madrinhas, né? Falei, olha, era Joana e Olivia, né, as meninas. A gente queria que você fosse madrinha de consagração e tal. Está acontecendo isso, reza. Aí nesse caminho do hospital, eu faço um story que foi meu story mais visto até hoje. E não foi um story de promoção, foi um story de desespero mesmo, né? Porque eu falava, o quê? Eu tenho um exército comigo, eu não vou pedir oração agora? Sim. Eu faço chorando, né? Grito, assim, suplicando ajuda. Falo, pelo amor de Deus, é só um milagre, é só um milagre. E aí, chego no hospital, o médico tenta me dar remédio para acalmar a coisa, nada segura a contração. E ele avisa para o Felipe do risco que eu estava correndo, né? Porque aquele sangue podia invadir a bolsa, invadir meu corpo inteiro, né? Uma hemorragia, e desce para a cesárea. Isso tudo é questão assim, de muito rápido. Sim. Aí fiz a cesárea. Caramba. As minhas filhas nasceram, né? Bem pequenininhas, mas formadinhas, né? E eu estava com muito medo da cesárea. E eu lembro que eu ficava olhando para o teto, assimilando, eu ainda estou viva, sabe? Eu estava com medo. Na hora que o pediatra fala aqui, traz a primeira, assim, é como se Deus falasse, eu estou aqui também, fica tranquila, elas estão comigo. Me veio todo o desespero de uma mãe, me veio um amor de mãe, que eu falava, é isso, obrigada. Eu não imaginava que eu fosse vê-las, não imaginava. E, na hora também você não imagina nada, né? Desespero. Aí ele fala, não, peraí que eu vou limpar bonitinho para você ver. Aí ele me fala que elas estão com batimento cardíaco, né? Então elas nascem com vida. É tudo muito rápido também, você fica um pouquinho, né? Passei a mão, abracei. E a gente assimila, né? Vai para sala de recuperação, ainda naquela adrenalina. E aí Deus foi tão cuidadoso, porque no hospital eu estava dividindo um quarto, né? E a moça que estava do lado era uma amiga nossa, que teve neném de tarde, o neném dela antecipou 15 dias. Até uma amiga me perguntou esse dia, você não sofreu de ter outro bebê do lado? Eu falei, não, ele foi para mim acho que um consolo ali, um alento. Minha mãe pegava ele, ajudava a ninar ele. E aí eu cheguei e ficava, eu estou em paz. Até que no outro dia, né, a gente internada ainda, eu começo a produzir leite. Aí essa hora me desabei. Nossa. Essa hora eu desabei, aí eu comecei a chorar até, acho que minha alta, assim, sabe? E a moça do hospital falou assim, você quer ajuda de um psicólogo?
acompanhamento de psicólogo ou visita religiosa. Aí eu falava, olha, eu não quero ser soberba, não, mas eu tenho a minha fé, eu sei que eu estou vivendo agora. Eu sei que eu preciso viver isso, eu sei que vai passar. Eu estou bem, eu chorando, mas eu falava, eu estou bem, vai dar tudo certo. E óbvio, né? Chegar em casa depois, viver a quebra de expectativa das meninas. Você, né? vê as duas bebezinhas, elas nascem com batimento cardíaco. Sim. Mas com 5 meses... Não tinha que ser feito. Tanto é que eles nem entubam, não fazem nada, né? Elas são perfeitas, sabe? Assim, formado... Eu acho que algum dia eu ainda posso compartilhar a foto, tem foto com elas, né? Elas são formadas, perfeitinhas, mãozinhas, você vê as costelinhas. O olho não, você vê que o olho está formando, assim, tipo só a pelezinha aqui, já, né, o glóbulo ocular, mas tipo não abre o olho, né? E a pele é muito fininha, então você é como se você visse o sangue dentro, um corpinho mais escurinho, né? Porque a pele é fininha mesmo, então você está vendo lá dentro. Mas perfeito, assim, é uma lição para qualquer pessoa que possa defender o aborto no planeta Terra, sabe, dedinho, é lindo. Então, passa o quê? 10 minutos, 5 minutinhos ali? Não, elas sobem na incubadora como um parto normal, assim, um procedimento normal de parto, né? Vai para a incubadora e vai para a sala de recuperação. Elas foram para a UTI neonatal. Ah, ainda vai? Vai, mas assim, elas não têm nenhum aparelho nelas. Né? Porque já entendem que não há o que ser feito. Até porque eu acho que seria um sofrimento muito grande para elas. Não que os médicos falaram, não vamos ligar nada que vai sofrer. Não, porque não havia circunstância. Né? Mas o médico, antes da gente descer para a sala, minha mãe pergunta, qual a chance de sobreviver? Ele fala, na medicina tudo pode acontecer. Então, assim, ele não descartou que não pudesse. Sério mesmo? Não, ele fala assim. É porque eu vi uma reportagem essa semana de um caso raríssimo, né? De quantas semanas, filha? 40 semanas, que dá mais ou menos. 24, eu acho que tinha esse, não era? 24 semanas? 24 semanas dá quantos meses? Quase 6, né? Vai por isso que eu estou perguntando, porque foi um caso raríssimo, né? Sim. Mas é interessante que elas sobem na incubadora, né? Sobe, igualzinho. E o trato é igual. Talvez a pergunta que a sua mãe fez, talvez seria a pergunta que você estava com desejo de fazer, talvez, ou não. Você já estava ali, tipo, qual a chance? Ou você já tinha certeza que... Eu não sei o que eu estava sentindo. É porque também eu estava ali, com muita né? dor, né? Eu estava tendo contração. Eu não sabia que eu ia ver, não tinha a mínima ideia, assim. Mas o trato da equipe médica é igual de qualquer parte, sabe? Assim, ele pesa, ele mede. Ah, é? Uma tinha 180 gramas e 12 centímetros e a outra... E eu achei... Eu falo, né, que esse pediatra era um enviado de Deus, assim, porque ele vinha com carinho. Aí uma nasce com muito sangue, né? Que o meu sangue invadiu a bolsa. Esse coágulo. Então ele vai e fala, não, eu vou limpar para você vê-la melhor e tal. Então aquele momento que passou ali com elas, você descarregou toda a carga de mãe que você podia descarregar. Exatamente isso. O amor de mãe ali não tem palavras. E na hora eu ganho força para ter a certeza de que eu ia viver, sabe? Assim, eu estava com medo de morrer. Eu estava mesmo. Tanto eu não falei isso. A minha mãe entra comigo pro parto. Porque na hora eu estava com medo. Então, assim, o Felipe ele tinha medo no parto das meninas, ele não entrou também. Nessa hora ele estava disposto. Eu falei, por favor, a minha mãe, porque eu, na minha cabeça, eu queria passar as instruções para minha mãe. Tipo assim, mãe, cuida da Tereza. Se acontecesse qualquer coisa, entendeu? Felipe, isso, ajuda ele. A memória do Felipe não ia... Exatamente. Exatamente. Vou falar, ele vai chegar lá e falar, ela falou para eu cuidar dela. Pronto. A memória dele não seria... E aquela coisa de mãe. Igual eu protejo as minhas filhas, eu queria, tipo... E a minha mãe ficou de mão dada comigo, né? Eu usei e uso até hoje o cordão de São José. Eu falei, a minha mãe pode entrar com ele? Aí no meio da cirurgia eu falei, mãe, bota aqui em mim, que é um barbante, né? Vamos dizer assim. E aí, no tempo que eu fiquei nesse repouso, antes de tudo isso acontecer, eu só rezava. Foram 60 dias de um retiro espiritual que eu vivi. Eu rezava, eu cantava Acalma Minha Tempestade. Eu tinha uma playlist Acalma Minha Tempestade, aquela do Rodrigão Milagre, aquilo que parecia, só que na voz da Eliana. Tanto é que encontrei a Eliana pessoalmente ontem, eu sabia chorar, porque aí que na época eu falei, Eliana, não pare de cantar, porque você está sendo meu sustento aqui.
Ninguém Explica Deus, e aí depois era novena de Padre Pio, novena de Santa Rita. Aí o povo, você assiste uma televisão? Eu falava, não. Eu não assisti nada. A única coisa que eu posso ter visto nesse período todo foi algum jogo da Copa do Brasil, só. Sim. E aí você fala, então sua oração foi em vão? Né? Não foi em vão. Primeiro que eu estou aqui hoje, né? Antes de entrar, o médico falou que a chance de eu perder o útero era gigantesca. Meu útero está aqui. Terceiro, que o que eu já recebi de testemunho de tudo que eu vivi é surreal. Então eu falo... Aí entra a Santa Rita, quando você me pergunta, né? Qual a importância dela? Ela perdeu 2 filhos também, né? Os filhos dela queriam cometer um crime, ela pede a Deus para salvar eles. Isso. Eu não sei a história, o que as minhas filhas iam fazer nessa terra. Não dá para imaginar. Nem as minhas pequenininhas hoje, eu não sei o que elas vão fazer grande. Sim. Mas Deus falou, eu preciso delas agora, eu vou salvar elas agora. Eu creio plenamente que elas estão no céu. E uma outra coisa é que elas nasceram e morreram 30 de novembro. Se você voltar à minha história, meu pai faleceu 1º de dezembro. A gente está falando de um dia e 20 anos depois. Eu entendo que é como se Deus pegasse a minha história e falava, o seu testemunho até aqui foi esse. Agora você vai ajudar outro tipo de história. Então, são 20 anos, é muita coisa testemunhando. Né? Meu pai. Não que foi uma história em vão, que vai ser, que agora eu não falo. Lógico que eu vou. Mas ele ressignifica a minha missão. Né? Ele me dá outro propósito de ajudar mulheres. E mulheres viram para mim e falam, como que você está forte? Como que você está sorrindo? Eu falo, não sei. É normal para mim estar forte, estar sorrindo. Claro, eu ainda tenho dias que eu pego e eu choro. Claro. Né? Eu estava com os bercinhos montados. A gente doou os 2 berços. Eu tenho uma amiga que está grávida que comprou o carrinho, né? E todo esse processo foi difícil, né? A Helena foi para um quarto, volta para o outro. Ela, às vezes, a pequenininha minha, né, que tem 4 anos, ela vê uma coisa na rua, vamos comprar para gêmeas? Helena, elas não precisam mais. Por quê? Lá no céu não usa. Eu queria comprar boia esses dias para ela. Ela ainda não assimilou, né? Não, é na inocência dela, ela acha que está na minha barriga ainda. Que coisa, né? Aí eu explico para ela, ela fala, tá. E continua, né? Tá, bichinha. A Tereza, a gente teve 2 episódios dela que ela começou a chorar com medo de morrer, né? E até conversei com a psicóloga que disse que era muito natural diante do que ela viveu. Mas já faz pelo menos 1 mês que não acontece nada, né? E a gente tenta trazer muito o céu para elas, né? No sentido de que elas estão bem. A Tereza, eu explico melhor para ela que as irmãzinhas tiveram que ir para a mamãe ficar para ajudar a cuidar delas. E ela falou, mas por que elas não podiam esperar um pouco? Eu falei, porque se elas esperassem um pouco, a mamãe ia morrer também. E aí ela assimila isso. E aí, quem está vendo, você pode estar perguntando, você vai querer mais filhos, né? É uma pergunta que eu recebo quase diariamente, né, nas minhas caixinhas. Agora o pessoal parou um pouco, mas eu nasci para ser mãe, eu sinto isso, né? A gente está investigando o que pode ter acontecido, né? Até a esposa do Léo Rabelo é uma grande ginecologista. Sim, a Thalita. Ela está com muito carinho me ajudando. Ela já cantou o diagnóstico só de eu relatar tudo. Exames estão comprovando. Essa semana a gente vai ter o martelo do hematologista, né? E primeiramente eu preciso me cuidar, né? Se for o diagnóstico, se ele, né? E eu acredito que é um propósito do meu útero não ter ido embora, né? Mas não é, eu acho que é algo que eu preciso me restabelecer no sentido de que eu acordei uma noite sangrando, então as minhas noites, se eu engravidar, eu tenho certeza que não vão ser fáceis, se for agora, né? E não é algo que eu coloquei como o propósito, né? Igual ano passado eu quero um filho, eu quero um filho. Eu falo, eu quero ser de Deus, eu quero testemunhar isso, né? Elas precisam... É como o meu bebê que eu perdi lá no começo do ano. Se eu tivesse engravidado em 15 dias, talvez eu tinha passado, eu perdi aquele, mas eu tenho outro agora. E aí Deus vem e fala, não, peraí, você não perdeu. Eu preciso de você assimilar que ele é seu filho, né? E na nossa fé a gente crê que é nosso filho. E as minhas meninas, eu falo com força, tipo assim, talvez era para eu estar aqui chorando, e talvez eu
esteja segurando um pouco para não chorar, mas eu tenho uma força que eu acredito no céu, que acredito que meu pai cuida delas, um colo de vô, Sim, né? sim. Então, eu preciso ser forte, não fingindo ser forte, mas para mostrar para as pessoas que ter Deus é o que te dá essa força, né? Ser de Deus, e Deus cuidou de mim esse tempo inteiro para eu viver isso, com a mesma força que eu perdi meu pai lá, hoje eu perdi Sim. minhas filhas, né? Com essa força para testemunhar, para falar. Então, Que bom. é isso.